Olá pessoal, eu sou a Lu do canal Portugal em um Clique e hoje eu tô aqui para gravar esse vídeo para explicar para vocês os custos adicionais de uma escola, que geralmente as pessoas não comentam. Mas para já, segue a vinheta! Bom, hoje eu vou falar nesse vídeo de dois temas que podem pesar no seu orçamento, que estão relacionados à escola, mas geralmente as pessoas não comentam sobre esses assuntos. Bom, são eles, o escalão e o ATL, e eu vou explicar aqui o que é cada um, ok? O escalão. O escalão é um benefício que as crianças se enquadram, tem a ver com a segurança social. E baseado nesse enquadramento, a criança ela tem alguns benefícios, por exemplo, um valor adicional a se receber todo mês na conta e também os custos de refeição na escola e de outras coisas. Vou dar um exemplo. São 3 escalões, ok? É o A, o B e o C. O escalão que você é enquadrado tem a ver com o rendimento do agregado familiar. O que isso significa? O rendimento do pai e da mãe, junto, eles somam, e quando se entrega a declaração do imposto de renda anualmente, que aqui se faz entre abril e junho, mas aqui se chama IRS. Baseado nos seus rendimentos daquele ano, no ano seguinte é o escalão onde a criança vai se encaixar. Quando eu cheguei aqui em Portugal, para tirar o escalão, era um pouco mais fácil do que é hoje. Hoje eu tenho conversado com algumas mães e elas têm me dito que têm tido muita dificuldade, porque a Segurança Social não está mais fornecendo para as crianças o NIS, que é o número da Segurança Social, e consequentemente enquadrar elas no escalão. Então é necessário que as crianças tenham a residência, ok? Na minha época era um pouquinho diferente. Então logo que eu cheguei, passaram-se 2 meses, eu já dei entrada e demorou 4 meses para aprovar, mas depois eu recebi retroativo. Bom, o escalão A, as crianças elas são isentas de pagar qualquer coisa na escola, seja refeição, seja uma visita de estudo, enfim. E a mãe recebe por mês um valor de 40 euros, eu vou falar mais ou menos 40 euros, ok? Mas é mais ou menos isso, por filho. É um valor que ela recebe mensalmente na conta, ok? O escalão B, a criança recebe na conta, aliás, do pai, né? O pai e a mãe recebem um valor de 30 euros por mês. Mas, de contrapartida, ela já tem um custo, começa a ter um custo na escola com a refeição. No caso, o almoço. Vai ser aí cobrado da criança um valor de 73 cêntimos por refeição. E o escalão C, existem outros escalões, mas hoje eu vou focar nesses 3, ok? O escalão C, a criança não tem desconto na refeição na escola. Ela paga o valor cheio, que é 1,43 € por refeição. E ela recebe na conta um valor de 28 euros mensalmente. É mais ou menos uma troca, né? Esse valor que se recebe seria para ajudar nesses custos. Isso aqui foi uma surpresa quando eu cheguei em Portugal, porque eu nunca tinha escutado em nenhum lugar, desde que eu estava no Brasil, e olha que eu pesquisava bastante, via bastante vídeos, eu nunca tinha escutado ninguém falar, então para mim foi uma surpresa. Mas eu fui atrás, fui tentar saber, fui tentar perceber. Por quê? As crianças aqui na escola, elas estudam das 9 da manhã às 5h30 da tarde. Elas têm o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. O lanche da manhã e o lanche do almoço a escola não serve, então a criança ela tem que levar o lanchinho dela. E o almoço vai ser consoante ao escalão, ou ela não vai pagar nada, ou ela vai pagar metade, ou ela vai pagar o valor integral. Como vocês sabem, nós temos 2 filhos, o Caio e o Miguel. O Caio está no 7º ano e o Miguel está no 1º ano, então as nossas contas aqui tudo é em dobro. Bom, o escalão, como eu disse, é constante aquilo que você recebe. Então, quanto mais você vai recebendo, né, vai aumentando seu salário, vai aumentando um pouquinho, o seu escalão vai diminuindo. Nós já passamos pelo A, pelo B e agora estamos no C. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o escalão B, que a criança tem que pagar 73 cêntimos de refeição por dia. Eu fiz uma conta básica aí, vezes 22 dias úteis, multiplicando por 2 filhos. Dá um valor aí de 32,12 € por mês de custo referente ao almoço. Se for o escalão C, que é 1,43 € por dia, vezes 22 dias, vezes 2 crianças, dá um valor de 62,92 €. É um valor assim bem puxado. Se você levar em conta que a criança no escalão C recebe 28 euros por mês na conta bancária do pai ou da mãe,
Então dá 56 euros. Então quer dizer que só aí a refeição já ultrapassou esse valor. Bom, esse é o custo da refeição e também, às vezes eu vejo muitos vídeos das pessoas gravadas e fui ao supermercado, gastei X, gastei isso, gastei aquilo. Eu costumo incluir dentro da compra do supermercado o lanche das crianças, que é um sumo, que é um ice tea, que é um pão, uma bolacha, uma fruta. Eu fiz uma conta rápida, tá? Não significa que seja assim para todo mundo. Mas vamos supor que, por exemplo, eu gaste 1 euro de lanche para o Caio e 1 euro de lanche para o Miguel por dia, né? Vezes 22 dias, multiplicando aí por 2 filhos, final do mês, 44 euros. Eu já vi aqui em Portugal muitas mães se queixarem que não conseguem enquadrar as crianças no escalão e por isso elas têm um custo muito elevado no final do mês. Também já ouvi dizer que a Segurança Social, ela libera inscrições esporádicas. Eu não sei se é bem esse o nome. Por quê? O que eles dizem? Que os filhos não têm culpa de que os pais ainda não têm residência. Então, o pai e a mãe têm que se dirigir à Segurança Social e fazer esse pedido. Dizem que demora um pouco a avaliação e que quando é aprovado, esse escalão ele vale por 2 anos. Isso é um tempo que supostamente eles dão para os pais se regularizarem. Mas eu, particularmente, nunca vi e não conheço ninguém que deu feedback positivo a dizer que isso deu certo. Eu conheço mães que deu entrada no processo, mas até agora não obteve resposta. É uma alternativa para que venha a diminuir esses custos. Bom, a vantagem do escalão, além dessa questão da refeição na escola, quando eu cheguei aqui em Portugal, se dizia que as crianças que não tinham escalão, elas tinham que pagar pelos livros, né? E eu escutava algumas mães dizer que isso realmente era verdade. Eu não passei por isso, porque, como eu disse, logo que eu cheguei, os meninos já conseguiram o escalão. Apesar deles chegarem aqui, o ano letivo já está a decorrer. O Miguel era muito pequeno, né? O Miguel foi um infantário. E o Caio não precisou de livro, a professora deu fotocópias, enfim, e ajudou ele. No ano seguinte ele já tinha escalão, então não teve problema. Outra situação também tem a ver com toda vez que vira o ano letivo, que começa aqui no caso em setembro, as crianças têm compra de material escolar. E dependendo do escalão, elas podem ganhar aí entre 10 e 20 euros para ajudar na compra do material escolar. Assim, não é muito, mas ajuda. Então essa questão do escalão também ajuda nessa parte. Também uma coisa interessante, no mês de setembro, que é quando vira o ano letivo, quando começa o próximo ano letivo, a Segurança Social costuma depositar na conta bancária que está relacionada o valor dobrado. Então, se a criança, por exemplo, está no escalão, vou dizer no meu caso o C, e recebe 28 euros mês, isso multiplica. Então, cada criança vai receber 56. Então, aí já dá mais de 100 euros por mês. Nesse caso, ok? Só em setembro, porque é como se fosse uma ajuda que eles dão para as mães poderem, enfim, comprar material. Então uma coisa acaba compensando a outra. Mas isso tudo que eu estou explicando do escalão, para mim foi um grande choque quando eu cheguei aqui em Portugal, porque eu não entendia nada disso, não tinha escutado ninguém falar. Mas como vocês sabem, nós já estamos aqui há 3 anos e ao longo do tempo a gente vai aprendendo as coisas e por isso também que eu quero gravar esse vídeo para explicar para vocês, porque eu sei que tem muitos pais que têm dúvidas com relação a isso. Bom, ponto 1, escalão. Ponto 2 é o chamado ATL. Isso para mim também foi uma caixinha de surpresa quando eu cheguei aqui, porque ninguém tinha me explicado. O que é o ATL? A sigla ATL significa Atividades em Tempos Livres. Bom, para ser claro para vocês, as escolas públicas aqui em Portugal, elas funcionam das 9 da manhã às 5h30 da tarde. O que acontece? Tem muitos pais que trabalham e eles não podem deixar os filhos às 9 e buscar às 17h30. Então o ATL ele serve como um complemento. Por exemplo, o pai ele entra para trabalhar às 9 da manhã, mas ele tem que sair às 8 para chegar no trabalho às 9. Então ele deixa a criança no ATL às 8, às 9 o ATL encaminha a criança até a escola e depois à tarde a mesma coisa. Muitos pais não conseguem chegar às 17h30 para pegar os filhos. Então vai para o ATL e depois o pai busca no ATL. Existem imensos ATLs, existem vários ATLs ao redor da escola e existem até os ATLs que são dentro da escola. O preço, ele varia muito, muito. É uma questão de pesquisar, é uma questão de encontrar aquilo que se encaixa no seu orçamento e também conhecer o ATL. Por quê? O ATL não é só um lugar onde a criança fica lá esperando o pai e a mãe sem fazer nada. Aqui é habitual, todo dia as crianças têm o famoso TPC, que é o trabalho para casa. E é quase todo dia mesmo. Então, no ATL existem as professoras e elas ajudam as crianças a fazer o trabalho de casa.
Porque se não tiver no ATL também, quando chegar em casa, o pai e a mãe tem que sentar ali todo dia e fazer a lição de casa. E venhamos e convenhamos, é muita lição, é muita atividade e às vezes nós, pais brasileiros, não conseguimos nos habituar com a forma de ensino deles aqui e muitas coisas nos fogem, nós não conseguimos explicar aos nossos filhos, às vezes nos confundimos na língua portuguesa, história é uma coisa também que às vezes confunde. Eu, por exemplo, vou dar a minha experiência. O Caio, quando chegou aqui, ele estava no terceiro ano, tinha concluído o terceiro ano no Brasil, então ele já entrou aqui no quarto ano. Eu coloquei ele no ATL, mas além disso, eu também paguei uma professora particular para ele de 3 matérias, que eu achei importante na época: português, inglês e história. Português por quê? Porque é a língua mãe daqui e ele tinha que aprender como se falar e como se escrever do jeito de Portugal. Inglês, as crianças no Brasil até o 5º ano não têm inglês. Então aqui as crianças já tinham inglês desde o terceiro ou quarto ano, agora não lembro exatamente o ano. E o Caio nunca tinha tido contato com inglês, então achei importante essa professora ajudá-lo. E a história, pronto, a história é completamente diferente. Então também pensa nessa situação de ajudar o seu filho, porque é tudo novidade, né? A criança brasileira quando chega aqui, para ela se encaixar e para ela se enquadrar nessa questão. Claro que os professores também vão fazer a parte deles na questão de enturmar a criança, e é um conjunto do trabalho entre a escola, os pais, os professores e o próprio aluno. Bom, mas voltando ao assunto da ATL, como eu disse, são vários valores, né? Eu vou dizer da minha experiência hoje, ok? Hoje, como o Miguel está no primeiro ano e o meu trabalho, eu preciso deixar ele no ATL de manhã. É pouco tempo, mas eu preciso. E também à tarde, porque o meu horário de saída é além das 17h30. Então, é um valor mensal de 42 euros. Pronto, porque ele está no primeiro ano. O Caio já está no 7º ano. Então, quanto mais vai elevando a idade da criança, o valor do ATL também aumenta. É uma média de 80 a 90 euros. Então, quando tem 2 irmãos no mesmo ATL, eles costumam diminuir o valor. Mas eu fiz uma conta aí de 42 mais 80, cheguei num valor de 122. É um valor que assusta, porque eu realmente não tinha ideia desse valor que tinha que se pagar. Quando eu cheguei, o Miguel foi para o infantário. Só para vocês terem uma ideia, aqui quando eu cheguei em Portugal, as crianças, a escola era obrigada a dar vaga para as crianças a partir a partir de 4 anos. O Miguel chegou com 3 anos e pouquinho, então não era obrigado as escolas darem vaga a ele. Mas mesmo assim eu fui procurar e em 2 meses um mês e meio, o Miguel já estava matriculado no infantário, que é a chamada creche aí no Brasil. Os infantários não têm público, por quê? Justamente porque as escolas são obrigadas a colocar as crianças, agora é a partir de 3 anos, quando eu cheguei era 4, agora se seu filho já tem 3 anos, ele já pode arrumar a vaga. Mas se você quer deixar a criança na escola com menos de 3 anos, não tem a escola pública, então você tem que procurar as escolas particulares, ou então os infantários coparticipados. O que significa isso? Por exemplo, o Miguel ficou em um que era da Santa Casa de Misericórdia de Matosinhos, que é onde eu fico. Então, ele é coparticipado. Eu pago um valor consoante aquilo que eu ganho. E o restante é coparticipado por essa instituição. A princípio, eu pagava, acho que era 50 euros o valor. Pesa, porque quando eu fui fazer a matrícula dele, eu tive que pagar esse valor de 50 euros e mais um valor adicional de inscrição. Acho que deu 100 euros. Quando me disseram que eu tinha que pagar 100 euros para colocar ele na escola, eu falei, uau, ninguém me falou nada disso. Então, por isso que eu também resolvi gravar esse vídeo, porque se tem alguém com interesse de vir para cá, se tem filhos, tudo isso é muito importante. E uma das diretrizes do nosso canal é essa, é explicar coisas também relacionadas às crianças. Bom, falei do escalão, falei do ATL, acho que deu para ter uma ideia do que significa cada um. Se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários, eu vou explicar mais, vou dar mais detalhes. Mas eu fiz uma conta rápida, juntando o valor do ATL, o valor da refeição do almoço, do lanche da manhã, do lanche da tarde, enfim, deu um valor aí de 228 euros mês. Se eu for do escalão C e eu receber 56 euros por mês das 2 crianças, então faz a conta, 228 menos 56, ainda é um bom dinheiro que você tem que colocar do seu bolso. Levando-se em consideração que Portugal é um lugar onde, para já, o salário mínimo não é tão alto, é muito importante que os 2 trabalhem. É muito difícil ter um casal onde só um trabalha e consegue sustentar a casa toda, ainda mais quando se tem criança. Então, se a mãe tem que trabalhar,
e não tem ninguém para olhar os filhos, ela vai precisar sim do complemento do ATL. E a questão do escalão é uma questão também hoje, né, de documentação, de você ir atrás, tem que insistir. Como eu já disse no vídeo anterior, persistir, insistir, não desistir. Essa é a chave, que uma hora você vai conseguir que os processos desenrolem. Hoje para mim é mais fácil, eu falo com naturalidade, eu explico como funciona, mas na época não foi tão fácil assim. Muitas vezes eu recebia não, eram respostas negativas de coisas que eu ia atrás, mas hoje eu já consigo desenrascar, como se diz aqui em Portugal. Bom, espero que eu tenha esclarecido a questão do escalão e do ATL. Volto a dizer, se tiverem dúvidas, deixem na descrição, perguntem, mas para já eu peço, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like e aguarde o próximo vídeo. Tchau!